Pronto, querido. Jesus te abençoe. Você pode contar o tempo, viu? Você pode até 19h46. Ok, ok. Desta vez parece-me que calhou uma lição um pouco mais extensa, acho eu. Então, pelo menos eu fiz muitas anotações, então espero não ultrapassar o tempo, mas vou tentar ser breve. Então, neste estudo da Revista Espírita, nós começamos com alguma poesia, não é? Dois poemas muito interessantes, não é? Que nos falam sobre, ah, pronto, evocam de certa forma a presença e a orientação da espiritualidade, e eles apresentam-se como estes mensageiros divinos que nos vêm prestar orientação. Há um tom no primeiro poema, até há um certo tom de súplica, mas também de esperança, onde os espíritos exortam aos encarnados a acreditarem na sua mensagem e na missão de esclarecimento que eles desempenham junto de nós. E neste primeiro poema, por exemplo, há menção a vários princípios espíritas. E há inclusivamente uma parte interessante em que diz, a estrofe diz, vem afastar o obstáculo, a barreira que entre nós foram assim postos. Isto, de certa forma, remete-nos ao conceito de que a matéria, os nossos preconceitos, as nossas limitações humanas, criam, de certa forma, esse distanciamento entre estes dois mundos, dois planos. No entanto, o Espiritismo também tem como missão hum, educar-nos, não é? Desfazer, de certa forma, essa barreira, encorajando-nos ao estudo, hum, à elevação moral, não é? À transformação, à reforma íntima. E também pelo exercício da mediunidade consciente, não é? A mediunidade com Jesus. E mais eles acrescentam que neste poema, na estrofe, acreditar em nós, trevas, mentiras são dispersados, que é do céu que vimos. Portanto, a mensagem deles é boa, não é? E esclarecedora acima de tudo. E aqui também vemos mais uma vez a dicotomia entre trevas e luz, de certa forma, a ignorância e o conhecimento espiritual. Então, esta passagem um, também está em sintonia com o pensamento espírita de que a verdade acaba sempre por triunfar sobre a ignorância, sobre a ilusão, e que a espiritualidade superior também trabalha, acima de tudo, para desfazer esta ignorância, estes enganos terrenos. E o seguinte poema, intitulado A Voz do Céu, vem abordar mais a questão, a presença divina e espiritual na natureza, e apresenta até uma visão um pouco mística, diria eu, da comunicação entre os dois planos, não é? E pronto, e vai aqui também desenvolvendo, por exemplo, na estrofe, vozes do céu que suspirais na brisa, murmuram no ar e percutem nas ondas. Aqui a espiritualidade não se apresenta de forma, vá lá, direta ou impositiva, mas ganha uma presença mais sutil, mais envolvente. hum, E essa ideia também nos remete ao próprio conceito de que Deus e os espíritos se revelam através da harmonia do universo, e na verdade são perceptíveis àqueles que sabem escutar, não é? Quem tiver ouvidos que ouça.
E depois, mais à frente, inclusivamente faz outras menções ou seja, usa símbolos da natureza para representar a presença intrínseca de Deus em toda a nossa volta. Mesmo quando se refere ao arco-íris, não é? O arco-íris é muito simbólico, é símbolo de harmonia, mas também é um símbolo de aliança e de transcendência, e, e de certa forma sugere que que a comunicação entre o mundo visível e invisível é real e é constante também. E então, no final de contas, este poema também é uma exaltação à harmonia entre a natureza e a espiritualidade e também, de certa forma, a arte, não é? Este poema, de certa forma, sugere que o divino se manifesta no mundo material de forma bastante sutil, mas também de forma bastante constante, e que os espíritos elevados estão sempre a comunicar-se com aqueles que estão dispostos a ouvi-los, que são sensíveis à sua presença, não é? E pronto, o tom melódico e contemplativo também cria uma certa atmosfera de serenidade, não é? E de elevação, ao mesmo tempo transmite a mensagem de fé e de comunhão com Deus Criador. E depois passamos para as dissertações, não é? Que giram à volta do tema martírio, os mártires do Espiritismo. E temos aqui uns 3, 4 textos, além da introdução, do texto introdutório, que aborda então a questão dos mártires, respondendo, de certa forma, a uma provocação de que o Espiritismo não teria mártires como o cristianismo teve, por exemplo. E a resposta a esta provocação deixa claro que o Espiritismo, em primeiro lugar, não se coloca como uma religião no sentido tradicional, mas sim como uma filosofia de base cristã que se apoia no cristianismo e tem como missão, assim também como o cristianismo, um combate ao ateísmo e ao materialismo, acima de tudo, sem nunca se opor ao cristianismo. Portanto, não surge como alternativa ao cristianismo, nem como uma nova seita, como o próprio diz, que surge em oposição ou em alternativa ao cristianismo. E Kardec argumenta que o martírio também não é um critério exclusivo de religião, ou seja, a figura do mártir não é exclusiva das religiões e apresenta vários exemplos e outras áreas de conhecimento, inclusivamente, em que houveram mártires, desde as ciências até às artes, surgiram pensadores que contrariaram o pensamento corrente, não é? As práticas correntes e que acabaram por encontrar o seu destino de martírio. E, deste pequeno trecho, as ideias essenciais, não é? A discutir-se é, em primeiro lugar, o Espiritismo como filosofia e ciência e não uma religião tradicional, não é? Esse é o primeiro ponto que Kardec deixa bem explícito. O Espiritismo não pretende, portanto, ser uma nova religião no sentido institucional ou no sentido dogmático. Kardec deixa bem claro que
que o espiritismo é uma filosofia baseada na moral de Cristo e com uma ciência que estuda a comunicação com os espíritos. Portanto, quando se fala em ciência, é porque o espiritismo tem uma base de observação metodológica. Portanto, a própria compilação dos livros da doutrina básica usaram, de certa forma, uma abordagem metodológica no sentido um, em que os textos, as mensagens foram conseguidas observando-se um método fixo, não é? Um método sistemático. E depois a questão, mais uma vez, do martírio, não é? O texto sugere que a perseguição ao espiritismo ocorre não através das execuções públicas a que se estava, de certa forma, acostumado no cristianismo primitivo, na figura dos apóstolos e não só, mas mas sim por meio da marginalização social e intelectual dos espíritas. Lá está, mudam-se os tempos, mudam-se os costumes, como mais à frente alguém menciona numa das mensagens. Então, Kardec argumenta que os espíritas sofrem sim a perseguição da ignorância, do preconceito, da exclusão, não é? O que também pode ser considerado uma forma de martírio. Contudo, segundo a própria doutrina espírita, o progresso das ideias é inevitável porque a verdade sempre prevalece, isto é, a perseguição que se sentia e era bastante patente na altura, também estava condenada, de certa forma, a desaparecer ao longo dos tempos, ou assim se esperava, não é? Porque no final do dia a verdade acaba sempre por prevalecer sobre a ignorância. E ele, inclusivamente, usa a metáfora da semente que germina em toda a parte, e que acaba por estar alinhada com a ideia espírita de que a evolução do conhecimento e da espiritualidade é um processo contínuo, não é? É um processo contínuo e que não para. O Kardec apoiava-se na própria lei do progresso, não é? Que é um dos princípios fundamentais do espiritismo, segundo o qual as ideias, pronto, as ideias novas, as ideias avançadas encontram sempre resistência, mas lá está, isso não é exclusivo do espiritismo, em qualquer área de saber da nossa vida, até na nossa própria mudança, não é? Nós encontramos sempre resistências, e isso é natural, mas que acabam por se dissipar com o tempo. E que, pronto, é fundamental, este cariz de combate ao ateísmo e ao materialismo. Esse é uma das grandes missões do espiritismo, da doutrina espírita, mostrando, não é, que a vida continua após a morte e que há uma justiça divina que rege o universo. Então, nesta pequena introdução que Kardec faz, ele acaba por enfatizar que o espiritismo, longe de ser uma nova religião, vem sim fortalecer a crença na espiritualidade e na base moral cristã. E a seguir nós encontramos um texto de Santo Agostinho, não é? A reforçar esta ideia. E é interessante que nós começamos e acabamos com Santo Agostinho, e em vida, Santo Agostinho escreveu várias obras, e uma das suas obras, últimas obras e também mais conhecidas, foi Sermões, que ele escreve uma série de sermões sobre variados assuntos,
e um deles é exatamente sobre o martírio, sobre o que é que significa o martírio cristão. E é interessante que nesta revista, neste excerto, nós temos no princípio e no final duas comunicações de Santo Agostinho sobre, lá está, o martírio. E então, em linhas muito breves, não é? Vemos aqui a questão de que o martírio como prova moral, diferente, mais uma vez, dos mártires do cristianismo primitivo, que enfrentaram suplícios físicos. Os mártires do espiritismo, lá está, sofrem um tipo de provação diferente, na forma da rejeição social, do escárnio, do isolamento, da própria dúvida, não é? E ridicularização. Este sofrimento não é menos relevante, é uma forma diferente de martírio, mas não menos relevante, porque acaba por se alinhar à ideia espírita de que as provas da vida terrena são instrumentos de crescimento espiritual. Então, enfrentarem compreensão com apetência, resignação, a compreensão, não é? É uma forma de evolução moral e, de certa forma, um testemunho de fé nos princípios que estão a ser pregados. E, mais uma vez, a intervenção de Santo Agostinho vem frisar também a luta contra o preconceito e o materialismo, acima de tudo. O texto destaca que a luta que os espíritos travam não apenas contra os espíritas, perdão, os espíritas travam não apenas contra o preconceito externo, não é? A falta de compreensão, mas também dentro das suas próprias casas, dentro das suas próprias famílias. Aliás, muito que é o preconceito começa dentro do nosso círculo mais próximo. E acredito que se não fomos testemunhas, nós mesmo passamos por esse tipo de provação, de dificuldade, não é? Existe esta rejeição, acontece esta rejeição por parte de entes queridos, por amigos, enfim. E isso também é uma prova dolorosa, a incompreensão daqueles que nos são mais próximos, porque acaba por desafiar diretamente os nossos laços afetivos, não é? E exige também um grande esforço para manter o nosso comprometimento e a nossa fé com a causa, não é? Espírita, o movimento espírita, as nossas crenças em geral. E pronto, isto também está alinhado com a visão espírita de que cada encarnação nos traz desafios específicos para a nossa evolução, para a nossa evolução espiritual, e que superar essas dificuldades com paciência e amor acaba por contribuir para o nosso progresso individual. E claro, todos estes textos trazem também uma mensagem de esperança. Todos eles frisam que num futuro, lá está, num futuro em que o espiritismo será amplamente aceito, os princípios espíritas serão amplamente aceitos e os atuais, vá lá, opositores também se juntarão, não é, aos espíritas no mesmo ideal de fraternidade. Então, isto para dizer que, muito embora a resistência se faça sentir nos primeiros
nos primeiros momentos de um movimento, de uma nova ideia, inevitavelmente, dado, dado tempo, não é? Dado paciência e entendimento, esta fricção, esta oposição acaba-se inevitavelmente por se dissolver. E o que pedem os espíritos de nós? A paciência, não é? Ao contrário dos mártires cristãos que viam na morte uma libertação imediata para a felicidade celestial, aos mártires do espiritismo, estes são, de certa forma, são chamados a suportar as suas provas uh, por todo o tempo que Deus determinar. Lá está a menção às novas encarnações que se faz num dos textos, reforça a ideia de que a evolução é contínua e que as dificuldades enfrentadas hoje podem ser expiações de erros passados, inclusivamente. Hoje somos nós apedrejados, por assim dizer. Talvez ontem fomos nós a apedrejar, nunca se sabe, não é? Não é matemático, mas talvez sim, talvez não. E a questão é que essa perspectiva incentiva-nos a sermos pacientes, não é? A mudança, a transformação não se dá de um momento para o outro. Como se costuma dizer, Roma e Pavia não se construíram num dia. E é necessário a paciência, é necessário o perdão, é necessária a compreensão como parte do aprendizado espiritual. E pronto, o texto seguinte também é bastante interessante. Este próximo texto acaba por refletir sobre a transformação da natureza do martírio ao longo do tempo. Portanto, explora mais a questão o conceito do martírio ao longo do tempo e enfatiza que, enquanto no passado as crenças religiosas frequentemente resultavam em perseguições sangrentas, hoje o combate acontece no campo intelectual. Portanto, isto também é sinal da própria evolução do homem e a evolução da sociedade em que nos encontramos. E verdade seja dita que, apesar de muitos de nós abominar hoje em dia, isto é uma parte que eu faço, abominar a ideia da vingança, a vingança a perseguição através do sangue, através da violência. Infelizmente ainda existem irmãos que continuam a pautar por essa posição, mas pronto, felizmente é já muito menos frequente do que era nos tempos por exemplo, do cristianismo primitivo. Mas hoje sim temos uma outra forma de perseguição e principalmente com o evoluir dos meios de comunicação, não é? Hoje em dia temos algo que talvez há uns anos atrás, e digo uns anos atrás, talvez há 30 anos atrás, era impensável, que são o ciberbullying, não é? As nossas plataformas de comunicação servem tanto para disseminar conhecimento, como também para detonar e distribuir a desinformação. E com a agravante de que é muito mais difícil nós provarmos não só a proveniência dessas informações, mas como a veracidade dessas informações. E então este texto vem de certa forma, não é, aqui traçar essa linha cronológica entre o que era o martírio antigamente
e o que significa o martírio hoje, salvo seja. E então o texto reconhece que ao longo da história o fanatismo esteve presente em ambos os lados das disputas religiosas e acabava por levar a perseguições violentas. Não precisamos de ir longe, a própria história de Saulo, que depois se tornou Paulo, é um dos exemplos mais conhecidos de como é que eram as perseguições religiosas. Então, no entanto, com o avanço da filosofia e do pensamento crítico, também muito impulsionada pelos iluministas do século XVIII, as sociedades mais envolvidas passaram a combater as ideias por meio da argumentação, a discussão, por assim dizer, e não pela força. Isto também, de certa forma, está em harmonia com a própria lei do progresso, que é um princípio essencial no espiritismo, que ensina que a humanidade caminha, mesmo que paulatinamente, para um estado mais elevado de consciência, e de civilização, não é? E ao mesmo tempo, o texto também nos sugere que, embora o espiritismo não enfrente perseguições físicas, os seus seguidores sofrem a ridicularização, os ataques, os comentários sarcásticos, a própria desvalorização intelectual, não é? É uma forma de perseguição. O descrédito pela, pela doutrina é uma forma de perseguição. Este tipo de perseguição moral e psicológica é um desafio real, é um desafio significativo, porque acaba por desmoralizar, não é, a doutrina e desestimular a sua disseminação. No entanto, essa nova forma, por assim dizer, de martírio é é menos destrutiva do que a violência do passado, verdade seja dita, e também pode ser superada através, lá está, da perseverança e também da nossa própria convicção como seguidores da doutrina espírita. E depois também acaba por realçar aqui alguns valores, não é? Alguns princípios importantes, que é da liberdade, igualdade e fraternidade, também tendo em conta que este era um jornal que foi escrito num contexto francês, não é? Estes são os três grandes valores da nação francesa também, e também são lemas centrais do iluminismo, e de certa forma do cristianismo também, na sua essência, se pensarmos bem. A liberdade, a igualdade, a fraternidade são princípios também bastante cristãos e que acabarão por prevalecer sobre qualquer tentativa de minimizar ou até silenciar o espiritismo. A crença de que o fanatismo acabará por se autodestruir também reflete a confiança na evolução espiritual da humanidade, e na impossibilidade de também de se deter o progresso das ideias. E também deixa uma breve advertência aos sectários, quando diferencia a oposição baseada no sarcasmo e na ironia, e considerada menos perigosa daquela promovida por fanáticos, não é? Os fanáticos, os sectários, que segundo o texto acabam por persistir ao longo do tempo e podem inclusivamente causar danos. No entanto, o conselho que nos é deixado neste texto é que é necessário que os espíritas mantenham a serenidade e a confiança no progresso que é inevitável.
E este conceito também acaba por estar em sintonia com a postura espírita, que é de tolerância. É de tolerância, é de paciência diante das adversidades. E, e no seguinte texto, não é, intitulado Ataques à Ideia Nova, aqui acaba por se refletir uma crescente atenção que o espiritismo despertava na sociedade da época, inclusive os meios nos meios teológicos, religiosos e académicos. E neste texto, foi ditado pelo espírito Erasto, observa que inicialmente o espiritismo era alvo de desprezo e de ridicularização. Era associado a fenómenos como as mesas girantes, não é? E, e também a um certo charlatanismo ou a truques. Ou seja, na altura havia uma certa, um certo grupo de teológicos e académicos que ridicularizava estas manifestações e minimizava estas manifestações. Tinha algum descrédito, por assim dizer, a estas manifestações. No entanto, à medida que a doutrina se estruturou e começou a responder às grandes questões existenciais, passou a ser levada a sério e, consequentemente, também atacada pelos. Isso confirma um princípio espírita fundamental, que as ideias verdadeiramente transformadoras inevitavelmente encontram resistência, pois desafiam as crenças estabelecidas, não é? Desafiam o paradigma vigente. E, inclusivamente, este texto faz menção a uma crítica que foi escrita na altura uh, na revista católica, lá está, e que associava inclusivamente o espiritismo a Satanás, ao demónio, e era comum na época, e reflete o receio que refletia o receio de que a nova doutrina pudesse ameaçar os dogmas tradicionais, não é? E segundo o Espiritismo, não é? Deus permite que a manifestação dos espíritos se dê para a instrução e progresso da humanidade, ou seja, a manifestação dentro do contexto espírita tem esse objetivo de educar, de esclarecer e de ajudar o progresso da humanidade. O Espiritismo não tem intenção de invocar entidades maléficas, assim como sugeria este artigo da Revista Católica para descredibilizar, lá está, o movimento. E a verdade é que até hoje existe esse preconceito. E eu falo mesmo no contexto moçambicano. Nós recentemente começámos a fazer, recentemente foi mesmo este sábado, decidimos pôr em prática uma rubrica nas redes sociais na esperança de desmistificar o espiritismo, porque ainda há muito essa crença, essa ideia, esse preconceito de que o espiritismo está ligado à invocação dos espíritos. Isso por causa de muito do que outras crenças, outras religiões dizem sobre o espiritismo. E então, até hoje, pelo menos no nosso contexto aqui, é necessária a educação, é necessária a desmistificação do espiritismo. E claro está, esta desmistificação também só é possível através do estudo sério e sistemático, que, mais uma vez, é a base, é um dos grandes pilares do espiritismo. Aliás, o espiritismo destacou-se de
outras linhas espiritualistas, exatamente pela sua abordagem metódica à manifestação espírita. E isto é uma questão bastante importante que eu pessoalmente sinto que às vezes acaba por ser esquecida, que é o estudo e a investigação séria da manifestação mediúnica e da manifestação dos espíritos. E então, neste texto, mais uma vez reforça, não é? O texto encerra com uma afirmação fundamental, que é: o espiritismo não veio destruir a fé, mas reestruturá-la sob bases racionais. Lá está. Mais uma vez, fazendo alusão ao raciocínio, à base, à fé raciocinada, que é a base do espiritismo. E que o espiritismo também se opõe ao materialismo que nega a vida após a morte e ao fanatismo que impõe crenças sem reflexão. E isto deve ser um combate assíduo e também um combate em nós mesmos, de combatermos o fanatismo em nós. E que a missão espírita, segundo o próprio Allan Kardec, é esclarecer, consolar e elevar a humanidade, oferecendo uma visão mais ampla da vida e da justiça divina. E depois, finalmente, acho que ainda me sobram 2 minutos, uma breve menção ao último texto, lá está, de Santo Agostinho, não é? Começamos e terminamos com Santo Agostinho, e aqui chamado Perseguição, não é? E este texto transmite uma mensagem de encorajamento aos espíritas, ressaltando que a caminhada rumo ao progresso espiritual exige perseverança diante das dificuldades, não é? Das incompreensões. E, e mais uma vez, a linguagem aqui usada neste texto remete muito à tradição cristã dos primeiros séculos, quando os seguidores de Jesus enfrentavam as perseguições por causa da sua fé, não é? E aqui Santo Agostinho enfatiza que a disseminação do espiritismo não permanecerá restrita a pequenos grupos ou a reuniões privadas, não é? Quando ele diz: não será apenas a portas fechadas que se propagará a doutrina santa dos espíritos. Isto também remetendo-nos ao início do espiritismo, que era uma coisa bastante segregada, não é? Mesmo aqui no contexto, falando no contexto moçambicano, até há uns 40, 50 anos atrás, a prática do espiritismo era um segredo, não é? Não, não era algo que nós pudéssemos dizer: olha, vou ao centro espírita, vamos para uma reunião. Não, 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 não se podia, não se podia fazer isso. E ele continua dizendo que o espiritismo não veio impor uma crença, mas sim esclarecer e iluminar, e por isso há de sempre encontrar resistência daqueles que temem a mudança, não é? E depois fala, pronto, do papel, as perseguições e o papel do espírita, não é? Este texto acaba mostrando que os espíritos serão, mencionando, aliás, que os espíritas serão alvo de incompreensão e zombaria. Isso já acontecia na época de Kardec e continua também a ocorrer, não é? Sempre que novas ideias desafiam as estruturas estabelecidas. E ele faz aqui algumas referências até bastante poéticas, não é? Quando diz que ao fogo mais ardente e mais vivo, sugere que a perseguição moderna será mais num âmbito de, da psicologia, ou seja, será uma perseguição mais a nível psicológico e social, não é? O ridículo, o isolamento, o descrédito, por parte das pessoas até que nos são mais próximas.
e assim nos aconselha a manter, mais uma vez, a serenidade, a fé e a caridade. E depois deixa aqui também um conselho interessante, que é despojai-vos do homem velho, que nos remete mais uma vez ao conceito central do cristianismo e espiritismo, que é a renovação moral, a reforma íntima. O verdadeiro espírita deve apegar-se ao orgulho, ao egoísmo, e algum tipo de hegemonia também, nem ao apego às coisas materiais, mas sim preparar-se espiritualmente através do estudo, da prece e da prática do bem, e deixa-nos uma mensagem de conclusão, não é? Que reforça a importância da união, lá está, a união entre os espíritas, e de, meus irmãos, pregai sobretudo sede unidos, assim como Jesus também enfatizava que o reino de Deus se constrói coletivamente, não é? Nós construímos o reino de Deus, nós fazemos parte do reino de Deus. O Espiritismo também incentiva essa fraternidade, entre os seus praticantes, entre os seus seguidores, porque só assim é que a mensagem, não é, de esclarecimento, de luz, se espalha com força, não é, com pujança e com coerência. Uh, Exato, e era isso que eu tinha para partilhar. Obrigada.